Sobrado Geralda Campos Romero, Casa da Cultura. Este documentário é resultado do apoio cultural da Prefeitura Municipal de João Pinheiro, Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Ministério da Cultura, Governo Federal e da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo. Esse sobrado, Casa da Cultura, é um espaço de memória. É um lugar quando a história de um conta a história de muitas memórias. Essa casa, ela data do final do século XIX, é uma casa em estilo colonial e ela tem muita influência portuguesa. Para o período de sua construção, diferente daquilo que foi feito, as nossas casas, como pode ser observada, todas foram edificadas sobre aroeiras, que eram as madeiras mais fortes, consideradas como madeira de lei, que isso perpassa desde o período colonial e vem até os nossos dias. Essa casa, inicialmente, ela abrigou uma família, a parte de baixo servia como mercado e a parte de cima era moradia. Esse espaço foi, ao longo do tempo, sediado por diversas instituições. Instituição familiar, no primeiro momento, comércio, depois ela passou a sediar o Fórum de João Pinheiro. Após esse período, ela passou por um tempo onde não se tinha nenhuma serventia do ponto de vista nem familiar e nem institucional, e aí essa casa ficou abandonada. Para aqui vieram alguns andarilhos. Essa casa, então, ela passou por um processo de restauro. Esse restauro ocorreu e, a partir de então, no ano de 1991, ela passou a sediar a Secretaria da Educação. Em 2006, ela passou, então, por um novo processo e aí ela chegou no que está hoje, que é a Secretaria da Cultura. Essa casa é um guardião de memórias. Aqui nós podemos observar que há diversas peças, diversos objetos que foram doados. E esses objetos, eles contam das histórias dos moradores da nossa cidade. Então, história, memória e identidade é o que define essa Casa da Cultura contemporaneamente. Na Casa da Cultura, nós temos aqui, entre o acervo, o Museu de Voz. O que significa o Museu de Voz? Eu considero este um dos maiores contributos desta casa, que é um acervo audiovisual. Hoje contamos com 160 entrevistas de pessoas que contribuíram de uma forma ou de outra para a história local. Esse acervo ele vem sendo construído desde o ano de 2011, quando nós fizemos 100 anos de emancipação política. É a ideia do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, com o objetivo de registrar diferentes memórias e representações sobre a história do município. Moreira era longe um do outro. Não chegava perto das moças, não. Tratava o casamento com maior respeito. E eu mesmo tratei o casamento e acho que fui ver a moça daí quase um ano. Quando a história de um acaba também, de certo modo, contando a história de outros, né? Então esse arquivo, com certeza, é um dos grandes contributos, porque temos pessoas que são bibliotecas vivas. Brincava, sabe o que é minha boneca? Sabugo de mim. Não tinha esse negócio de comprar boneca, menino, comprar esse trem, não. Nada. Sabugo, fazia de sabugo. E Jesus falou assim, ó, se tiver fé do tamanho da semente de grão de mostarda, a sementinha de mostarda, é suficiente para mandar que uma moreira arranca daqui e vai lá para o mar. Possuidoras de um conhecimento enorme acerca de diversos aspectos da história local, muitos dos quais não estão mais hoje entre nós, mas fica aqui o seu legado com a sua história de vida, e hoje, com a democratização do acesso, temos todo esse acervo disponível no YouTube para ser acessado por qualquer pessoa em qualquer lugar. E quero mandar um recado aqui, através de vocês, para o jovem, para esse que está vindo, que o jovem é o futuro de amanhã, mas que o jovem, pelo menos, tenha
aí a capacidade sentimental de continuar com essa obra, de continuar com a Casa da Cultura, porque a Casa da Cultura faz parte não só da história minha, nem de vocês, mas a história da raiz desse jovem que está vindo aí. Aqui nesse espaço nós temos o Arquivo do Judiciário. Esse arquivo ele é muito importante porque ele registra, de certo modo, e preserva para a posteridade o acervo documental criado no Judiciário desde que o município de João Pinheiro foi elevado a termo, em 1928. Então são centenas de caixas de maços de processos, tanto da vara civil quanto judicial, que contam, de certo modo, essa trajetória do nosso município. É um acervo importante porque ele guarda essas memórias e essas histórias e está disponível para a pesquisa, visando contribuir para que as pessoas tenham acesso tanto ao acervo documental que diz respeito a seus interesses particulares, quanto do ponto de vista da pesquisa, para conhecer diversos aspectos do judiciário, da história do judiciário no nosso município. É um acervo documental importantíssimo que resulta da parceria entre a Secretaria de Cultura, o TJMG e o Fórum do município de João Pinheiro. A população tem a necessidade desse local de memória, onde guardar da sua história, onde preservar sua cultura, para as pessoas se encontrarem, se reconhecerem como parte dessa história. Então essa casa, ela é, na verdade, fruto de muitos sonhos e de luta de muita gente. Então é uma casa que é muito mais do que uma casa. É uma casa que afirma, que demarca e que traz esse aconchego do ser pinheirense para dentro de si. Secretaria da Educação, Casa da Cultura, quantas instituições abrigou essa arquitetura histórica partilhada no tempo com aproximadamente 154 anos de existência? Esta é a temporalidade que narraremos em diferentes percursos. O desenvolvimento do documentário privilegia a edificação de influência portuguesa como patrimônio cultural. Ele aborda o cotidiano da história, elementos culturais, sociais e econômicos da vila de outrora conhecido como Santana dos Alegres, que emancipou-se politicamente no ano de 1911 e foi elevada à categoria de cidade no ano de 1925. Quantas histórias esse sobrado conta? O mérito cultural dessa casa é indiscutível. Para além da sua relevância, nós acrescentamos o acervo cultural e museológico intitulado de Museu do Alegre, Arquivo Judicial Genésio José Ribeiro, Museu de Vozes e a Sala do Cinema Sinhá Maria, todos abrigados nessa arquitetura. Desse modo, a arquitetura relevante nos faz compreender que essa edificação, coroada pela resistência do tempo, é o maior testemunho das gerações passadas, dando oportunidade de continuidade da sua história, um lugar de memória para as novas gerações. A Casa da Cultura representa para mim algo maravilhoso, porque ela é a continuação da história, que a história não pode ficar apagada. E as pessoas que passaram por João Pinheiro ou que nasceram aqui têm a sua história para contar. Cada local tem a sua história para contar. Então é de suma importância uma Casa da Cultura. E como que essa Casa da Cultura ela permanece de pé? Ela permanece de pé através do poder público e também do conselho, que é um conselho, graças a Deus, nós temos aqui na Casa da Cultura um conselho atuante, onde o presidente é o doutorando Vandeir José da Silva, que é atuante para a preservação da história e para a continuação dessa história que ela perpetua para frente. Então o conselho, ele quando ele é atuante na Casa da Cultura ou numa secretaria, ele pode trazer muitos benefícios para João Pinheiro. Além desses benefícios materiais, existem os benefícios culturais, existem os benefícios que nos levam a repensar um pouco sobre a memória cognitiva, sobre a memória das pessoas que passaram por aqui.
Nós temos, é interessante, né, que o Conselho ele trabalha também nessa preservação, trazendo aí na preservação do patrimônio, né, que é um patrimônio material, do patrimônio imaterial e também do patrimônio natural. Então é envolvente esses patrimônios que reflete a nós e que traz a nós uma história para se contar futuramente para os nossos filhos. Olá, eu sou o Marcos, estou como diretor de Cultura e Turismo de João Pinheiro, né? E nós estamos aqui no espaço da Casa da Cultura, ou no sobrado Geralda Campos Romero. E ela é um ambiente que traz para a nossa memória, traz para o nosso dia a dia um espaço de memória, né? Onde aqui você pode encontrar, né, artefatos de antiguidade do nosso município, peças importantes que fizeram parte da história de João Pinheiro. Além dela ser um marco arquitetônico dentro da nossa cidade, né, que relembra os tempos antigos, ela também é um espaço turístico, onde as pessoas vêm, né, para apreciar o cinema que tem aqui, o Museu de Vozes, né, o Arquivo Judiciário, né, e as secretarias que abrigam, que é a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, né. Todos os funcionários que trabalham nessa casa estão aptos a receber os convidados que aqui chegam, né. Ela é um espaço onde as pessoas vêm para encontrar um pouco daquilo que João Pinheiro foi outrora, né? A cidade fácil de ser amada. Nós temos aqui o retrato da nossa sociedade e você encontra essa vivência com o passado. Por isso que ela faz parte da memória e da identidade do pinheirense. As pessoas precisam aprender a valorizar os bens que nós temos na nossa cidade, porque é de grande relevância para que tenhamos um futuro promissor dentro da nossa sociedade, né? João Pinheiro tem muito poucas obras como essa, arquitetônica como essa, né? Nós temos a réplica da Igrejinha de Santana e algumas casas que ainda relembram e remontam do início do século. Mas, assim, que é das construções mais antigas, a Casa da Cultura é o lugar onde você vai encontrar o passado de João Pinheiro, a história de João Pinheiro, tudo aquilo que a cidade foi dentro do seu contexto de crescimento e desenvolvimento nos últimos anos. Este longa-metragem foi produzido em 5 episódios, tendo como fio condutor a Casa da Cultura em diferentes contextos envolvendo. O primeiro episódio apresenta a Casa da Cultura contemporaneamente e seus espaços de memória. O segundo contextualiza o sobrado na malha urbana e o comércio com Santana do Caatinga. O terceiro, a casa sediando o fórum da comarca de João Pinheiro, posteriormente sua degradação e o final do seu uso como moradia para diversas famílias de baixa renda. O quarto, o processo de restauro, passando para sediar o primeiro momento a Secretaria da Educação e posteriormente a Secretaria da Cultura. E o quinto, a patrimonialização e seu uso como espaço educativo. Casa de moradia e mercado. Casa abandonada, morada de pessoas simples, antigo fórum da comarca da cidade de João Pinheiro. Primeiro fórum, cartório de crime, citação teórica e metodológica deste documentário contou com pesquisa documental, pesquisa cartográfica, pesquisa iconográfica. Foram feitos pesquisa em diversos arquivos. O arquivo da Casa da Cultura, o arquivo municipal da cidade de Paracatu, o arquivo Público Mineiro de Belo Horizonte e o arquivo do Exército do Rio de Janeiro. Instalaram no casarão toda essa parte cultural, entendeu? Isso que é cultura, e o casarão foi feito para isso. A Casa da Cultura tem muitas coisas para se olhar,
A Casa da Cultura é a nossa identidade. Vem você para conhecer.